Esta é uma canalização em áudio de Cryon através de Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é A Caixa de Ferramentas da Velha Alma para 2013. Ela foi dada em 13 de janeiro de 2013 em Boulder, Colorado. Esta e outras canalizações de Cryon você pode acessar em www.cryonportugues.com e www.faroldeluz.com.br. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Por tantas vezes, quando fizermos isto, haverá aqueles que se perguntarão: o homem ainda está no seu corpo? É claro. Mas a consciência dele se divide. Agora, para alguns, eles diriam: isso o torna um candidato para um psicólogo. Mas não é esse tipo de separação. Cada um de vocês tem a habilidade de fazer o que vocês veem aqui, mas não precisa ser desta forma. Há uma nova energia começando a se formar no planeta. E nós estamos começando a discuti-la. E há uma semana, nós demos a vocês informações com relação ao que esperar. E algumas semanas antes daquilo, nós falamos sobre algumas das invenções para que vocês observassem. Mas no processo do desenvolvimento humano, é inevitável que alguns de vocês canalizem. E não precisa ser em público, diante de outros seres humanos, pode ser para você mesmo, pode ser o que alguns chamam de escrita automática. Aliás, não existe nada de automático nisto. É você dando um passo de lado e na privacidade de sua própria senciência, de sua existência, percebendo que a sua parte sagrada está viva e bem, e ser capaz então de canalizar aquilo que está dentro de você. E alguns de vocês não encontrarão uma entidade com um nome, mas começarão a canalizar pedaços e partes de sua própria divindade. Vocês chamarão de canalização, na verdade é simplesmente uma comunicação com o eu superior. Você entrando em contato com a alma central que é você. E parecerá como uma canalização, e será. O próximo passo na evolução humana está em processo. É para dentro, não para fora, mas para dentro. Pois a evolução da espécie humana será com relação ao que o cérebro é capaz de fazer com todo o DNA em seu corpo. São mais de 100 trilhões de pedaços de DNA, todos eles são idênticos, todos eles estão entrelaçados como um só. E todos eles apresentam um campo comum, como a alma que você é. Agora, a ciência ainda não viu isto, mas verá. Se cada simples pedaço de DNA é idêntico, como ele se comunica? Como o DNA, então pode ver a compartimentalização da estrutura celular. Um órgão de um órgão para o outro. O DNA produz genes, mas e a comunicação do corpo que acontece? Há várias perguntas. E nós começaremos a responder uma de cada vez, conforme vocês começam a ver isto evoluindo. Vocês terminaram com a velha energia. Agora, nós dissemos na semana passada que nós não vamos repetir muito. O que esperar neste momento? Pois há uma liberação acontecendo. E vocês estão começando a senti-la. E a liberação terá algumas anomalias, e vocês começarão a ver. Nós dissemos que entre as anomalias da liberação há as energias mais escuras da Terra percebendo que estão perdendo.
um último suspiro, se você quiser pensar assim, de alguns dos velhos processos da velha energia que irão levar suas cabeças e fingir que estão no comando, mas não estarão mais. E vocês observarão eles sendo dispensados, provavelmente pela primeira vez na história humana. Hoje, daremos a vocês potenciais, contaremos algumas coisas. Eu gostaria de começar com isto. Ecoando e continuando a canalização da semana passada, gostaríamos de dar a vocês 5 pontos da caixa de ferramentas da velha alma para 2013. Isto quer dizer 5 pontos para que vocês olhem e observem. Coisas que alguns de vocês precisarão e outros não. A percepção é algo que nós temos, de que aqueles que estão ouvindo são mais do que aqueles que estão na sala. E nós já dissemos isso muitas vezes. Se você está sintonizado com isto, não importa o que diz o seu relógio ou o seu calendário, nós sabemos quem você é. Os potenciais de sua alma evoluída ouvindo a esta mensagem está bem à nossa frente. Nós estamos em contato com o seu eu superior, que conhece o seu plano. Nós estamos em contato com aquilo que você pensaria ser uma atitude predisposta, que você deveria ou não fazer tal coisa. Nós conhecemos isto. Portanto, se você está ouvindo esta mensagem, ou lendo-a, você está exatamente onde deveria estar. Como eu conheço você? E então, para um pequeno grupo de pessoas, menos de 200, isto é agora. Mas se você está ouvindo isto pela primeira vez, também é agora. Então deixe-me perguntar, quem está certo? Qual agora é? E a resposta é, sempre é agora. Pois o ensinamento, conforme ele alcança aquela parte de você que ressoa com a verdade, pode ser em qualquer momento. O amor de Deus não tem relógio. E nós estamos tão conscientes dos caminhos que estão à frente de vocês, que trazem vocês para lugares como estes, onde vocês podem ouvir em pessoa, pessoalmente, ler ou ouvir. E para nós tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Portanto, nós saudamos você, mesmo aqueles que aqueles na sala não podem ver. É difícil explicar estas coisas. A energia é diferente e alguns de vocês começarão a senti-la. Há muitas coisas programadas para acontecer, que sempre estiveram programadas para ocorrer. Tão logo o marcador fosse passado. A energia de 2012, que continha uma grande quantidade de medo, passou. E, portanto, há uma purificação, uma limpeza, poderíamos dizer, do campo de jogo das energias de agora em diante. E é real e é verdade. E quando vocês dão uma olhada para estas coisas, que podem ser esotéricas para vocês, elas estão sendo honradas, e isto será a precessão dos equinócios e o ponto central. E há muitas coisas que vocês precisam para a sua caixa de ferramentas. Número 1. Tolerância. Agora, eu falarei para velhas almas e velhas almas. E quando eu falo sobre tolerância, estou falando para velhas almas e velhas almas. Vocês têm sido muito tolerantes por muito tempo com as novas almas. Vocês têm sido tolerados com a velha energia. Agora, pediremos para que sejam tolerantes uns com os outros, porque alguns de vocês não gostarão o que acontecerá a seguir. E a melhor forma de explicar isto é dizer
que, por exemplo, se você tem sido um curador por 30 anos, você tem um processo, você tem energias com as quais tem lidado, você sabe o que está fazendo. E agora isso começa a se reescrever. E algumas das coisas que são a essência central do que você tem feito e do que tem sido ensinado a vocês e as coisas que funcionam, você ouvirá que estão mudando. E você discordará. E a visão tendenciosa que você terá como uma velha alma será óbvia. E você dirá, não pode estar certo, é sempre preciso fazer isto ou aquilo. Os sinais que você receberá para dizer a você o que fazer em um processo com o qual você tem trabalhado são sinais dos quais você depende, as partes intuitivas. É disso que você depende. Mesmo o canalizador terá um novo paradigma diante dele, no qual ele precisará trabalhar. Pois com a nova energia, o relacionamento entre o corpo humano e aquilo que vocês chamam o corpo inteligente e o eu superior começará a mudar. Caminhos que vocês podem chamar de neuronais começarão a ser construídos e que são quânticos entre o eu corporal e o ser corpóreo inteligente. Isso quer dizer que alguns de vocês estão começando a receber o conceito de ser capaz de conversar com sua própria estrutura celular e ter um feedback. E haverá aqueles que estão investidos na cinesiologia que dirão, não, você precisa fazer de outra forma. Nós temos feito isso por décadas, é assim que é feito? E você dirá, bem, eu não posso fazer de forma diferente. E, portanto, alguns de vocês precisarão ser tolerantes. De mente aberta, velha alma, para novos processos. Ou aqueles que reescreverão os processos com os quais vocês têm vivido, com os quais vocês têm sobrevivido. Se você não fizer isto, isso irá desacelerar o processo do planeta Terra, pois então haverá uma divisão nas velhas almas. E nós não queremos isto. Mas, se esta for sua escolha, meus queridos, eu direi a vocês que a nova energia está aqui para sempre. Vocês não vão retornar, vocês não podem. Eu já disse antes, meu parceiro mencionou, vocês não podem desconhecer coisas que já ocorreram. E conforme vocês respiram profundamente na nova energia e se acostumam com novos paradigmas, vocês não podem então retornar ao antigo. Portanto, para aqueles que investem em processos, procedimentos, aprendizados, sentimentos, energias intuitivas, que vocês têm usado por anos, nós pedimos que vocês tenham tolerância. E antes de vocês julgarem ou falarem, olhem para a beleza de uma terra que está em evolução. Olhe para a beleza de uma velha alma que pode agora começar a reivindicar coisas que nós sempre dissemos que vocês podiam fazer. Há 23 anos, meu parceiro tem dito a vocês o que pode ser possível e agora vocês estão às vésperas de realizá-lo. Isto foi o número 1. Alguns de vocês verão isso e não demorará muito. Livros serão escritos, alguns irão objetar, haverá aqueles que têm conhecimento e que são bem-sucedidos e que têm uma prova profunda de suas habilidades e que não mudarão. E eles vão objetar vocês e dirão, Deus não move-se assim rapidamente, não funciona dessa forma. E eu tenho uma mensagem para eles, não foi rápido, demorou milhares de anos. E Deus trabalha assim.
Simplesmente pergunte aos indígenas, cujos ancestrais disseram que eles viriam, e está aqui. Isto não é novo, mas há uma mudança e ela é dramática. Alguns de vocês verão o que eu quero dizer. Alguns de vocês irão perder amigos devido a isto. Velhas almas. Simplesmente elas não irão até lá. Este é o número 1. Número 2, nós vamos afirmar novamente, como na semana passada, paciência. Estas coisas sobre as quais falamos demorarão um pouco. Na semana passada nós demos a vocês a história do fazendeiro, o iniciante, o atributo do amador que planta a semente e quer ver conforme ela cresce, para descobrir que não se pode ver as plantas crescendo. E esta é a forma que parecerá muito lento. Vocês observarão seus noticiários, a terra, seus governos. E alguns de vocês dirão, bem, na verdade eu não vejo muita coisa diferente. Da mesma forma que vocês não podem ver as plantas crescendo, há é uma mudança metódica consistente na consciência. Parte disso não pode ser obtido até que a velha energia morra. Parte não será percebida até que alguns daqueles que estão encarregados das velhas energias já não estejam mais encarregados delas. Alguns deles não irão se revelar até que a juventude assuma a posição da liderança. E alguns de vocês estão dizendo, isso demora muito. Paciência. O que nós precisamos que vocês façam, meus queridos, em sua caixa de ferramentas, é que compreendam que vocês estando aqui como velhas almas, é o alimento para que essas plantas cresçam. Vocês não podem simplesmente partir e dizer, esperei por muito tempo, eu não quero passar por mais 18 anos. Visualize dessa forma, meus queridos. Agora vocês têm o regador para sementes. E antes de 2012, não havia sementes. Agora, não há mais aquelas energias. Não só vocês têm as sementes, vocês têm o regador. E, portanto, a cada manhã vocês acordam e regam. E aqueles que virão depois de vocês verão as plantas crescidas. Esta é a próxima coisa em sua caixa de ferramentas, isto é, paciência, compreensão e tolerância por coisas que vocês não esperavam. Em um novo paradigma, haverá coisas que vocês não esperavam, e vocês poderão olhar para elas e dizer, não, sem compreender que sempre foi assim. Portanto, deixe-me falar sobre número 3, a atitude, ajuste da atitude. Alguns de vocês estão começando a reunir coisas que Cryon disse. Anos e anos atrás, eu canalizei informações que agora estão frutificando. E agora vocês compreendem, e naquela época vocês não compreendiam. Nós demos a vocês uma frase, onde todos puderem falar com todos, não haverá mais segredos. E isto agora se tornou algo chamado redes sociais. Naquela época, mesmo a frase existia, e nós dissemos sobre isso, uma época no planeta onde todos poderão falar com todos, instantaneamente. Você pode ver como isto desarmaria os velhos paradigmas da comunicação? Vocês percebem como isso pode desarmar informações que não eram corretas? Percebem como isto pode desarmar o drama, a falta de verdade, mentiras, quando todos podem falar com todos? Isso já está acontecendo. Portanto, a tecnologia deu a vocês o início de algo.
que alguns de vocês, especialmente aqueles que são velhas almas mais antigas, olharão e não querão ter nenhuma relação com isso e dirão, isso tem a ver só com os jovens. A terceira ferramenta em sua caixa é ajuste da atitude. Eu quero que vocês observem isso. Eu quero que vocês deixem os jovens mostrar o que eles podem fazer. Com quantos amigos eles podem conversar instantaneamente quando eles querem comunicar algo? E eles colocam em um lugar e de repente centenas sabem instantaneamente. É um novo paradigma da forma como seres humanos irão se comunicar. E eu quero dizer onde isto vai levar. Pois as redes sociais não têm fronteiras. Portanto, vamos direto para ela. O que acontece quando um israelense está conversando com um iraniano ou um palestino sobre algo que eles viram no YouTube ou alguma energia que eles queiram compartilhar? E isto voa pelas fronteiras de uma forma que nunca pôde anteriormente. O que acontece com o entrelaçamento de amigos é um paradigma onde vocês poderão nunca compreender e nunca se ver, e eles o fazem, onde centenas podem falar uns com os outros instantaneamente. Em uma terra onde eles nunca fizeram isso antes. Lentamente haverá uma diminuição das objeções a países que estão tentando impedir isto. Quando eles compreenderem mais sobre os benefícios para eles. E terá a ver com o comércio. E as outras coisas que são importantes para as economias, quando eles começarem a compreender que as redes sociais poderão muito bem ser a resposta para a recessão. Há mais coisas aqui do que seus olhos podem ver, meus queridos, e a sua atitude é tudo. Pois se vocês olharem para tudo isso e dizerem, isto é apenas para os jovens, vocês então estarão perdendo totalmente. Deixe um jovem explicar o que eles podem fazer e deixe que a luz em sua mente continue para a evolução da espécie humana. Pois isto nunca vai embora, só vai piorar. E quando dizemos isto de uma forma jocosa, chegará um dia quando essa será a forma das coisas em tudo. Será impossível ser um eremita. Vocês sempre terão mais amigos do que desejariam. Estas são as coisas que estamos pedindo a vocês para observarem. Isso irá requerer que vocês se ajustem. Isso foi o número 3. Número 4, corpo físico. Precisa recalibrar-se para uma nova energia. E fará isto, não importa onde você esteja. Você expressou a intenção para estar, meu querido. Portanto, você deu permissão para mudança de química física ocorrer em você. E para alguns de vocês, isto é chamado doença. Mas na verdade não é. É simplesmente temporário, um desequilíbrio temporário da química. E, portanto, o que nós diremos a seguir é que alguns de vocês passarão por aquilo que vocês pensam que são desafios físicos, e há alguns na sala que já estão vivendo isto. E é disso que se trata. Essa será uma evolução mais rápida de determinadas formas do que vocês imaginam, pois irá afetar aqueles que escolheram permanecer e mover-se para este próximo paradigma. Porque é difícil. Porque pode, na verdade, colocar estresse na química do corpo conforme ela se recalibra. E
Quando isso acontecer, vocês saberão do que estou falando. E quando isso acontecer, não temam. Portanto, nós damos a vocês um desafio. Se você quiser, que vem de meu parceiro, celebrem o desequilíbrio. E seja em sua estrutura muscular, ou em seu intestino, ou em qualquer daqueles lugares onde você não sabe de onde veio, por que está lá, eu te desafio a dizer: obrigado, Deus, por eu estar recalibrando-me, pois eu estou evoluindo e eu sei por quê. Você deve ficar, meus queridos, para poder aguar as plantas. E vocês verão o que eu quero dizer. Haverá algumas coisas inesperadas. E agora, eu serei muito cuidadoso com o número 5. E eu vou mudar um paradigma da forma como nós canalizamos. Por 23 anos, nós demos a vocês informações na sopa de potenciais, que nós lemos para vocês como os potenciais prováveis mais elevados que existem. Estas coisas, eventualmente, frequentemente se tornam sua realidade, porque há livre-arbítrio, mas nós sabemos o que vocês estão pensando. Nós sabemos quais são os potenciais, pois nós sabemos para onde vocês se inclinam, sabemos quais são suas tendências. Nós vemos toda a humanidade como um todo. Isso pode ser medido, não por vocês facilmente. E nos dá, portanto, a habilidade de projetar, e é isso que fazemos. Há 23 anos, nós demos a vocês muitas coisas e dissemos que agora estão em sua realidade. Eu não vou partir disso, eu vou agora ler para vocês um potencial na Terra que não é o mais forte. Eu contarei sobre um ser humano que tem uma escolha. Eu darei a vocês um potencial que representa apenas 50%. Mas eu vou ler para vocês algo, uma energia que vocês não esperavam, um paradigma que está começando a mudar. Vamos falar sobre a Coreia do Norte. Há um novo líder, um jovem. O potencial é que ele nunca ouvirá esta canalização. Portanto, eu posso falar livremente. Ele está encarando um dilema. Pois ele é jovem e ele conhece a diferença na energia. Ele pode senti-la. A linhagem de seu pai está sobre ele. E tudo que está ao redor dele espera que ele seja um clone daquele homem, para continuar as coisas que foram ensinadas a eles e que tornam a Coreia do Norte grandiosa. E ele está começando a repensar sobre isto. O que torna um líder mundial um ser grandioso? Portanto, eu quero que vocês façam essa pergunta para um homem em uma energia mais velha e que você conheça. E o nome dele é Napoleão. Há não muito tempo atrás, meus queridos, não na história da humanidade, não na história da Terra, foi ontem e alguns de vocês estavam lá. Se você perguntar a Napoleão o que faz um líder mundial, alguém grandioso, ele dirá: o tamanho do seu exército. Quantos países ele pode conquistar? O quão importante ele é, baseado em quantos cidadãos podem chamá-lo de rei. Não esta era a realidade dele, mas ele estava certo. Portanto, Napoleão ia para lá e para cá, entre ser um general e a prisão, e ele realizou tudo que ele
estabeleceu quase tudo. O que faz um líder mundial alguém grandioso? O que eu estou mostrando a vocês é a diferença no pensamento entre aquela época e agora. E as escolhas que um ser humano jovem evoluído tem, que poderia mudar tudo no planeta, se ele quisesse. O pai dele dirá a este jovem norte-coreano que o que torna um líder mundial grande é o potencial de seu poder de mísseis. Ou o que impressiona o seu povo conforme ele enfrenta o Ocidente. Como ele continua a agravar aqueles que estão no Sul. E esta é a linhagem dele, e é isso que foi dito a ele por toda a sua vida. E agora, há uma chance de 50% de algo acontecer. Este não é um forte potencial, meus queridos, mas estou trazendo isto para que vocês possam observar isto funcionando de uma forma ou de outra. Se Cryon fosse aconselhar este homem, aqui está o que eu diria a ele. Ele poderia ser o maior líder que o mundo já conheceu. Pois o que ele fizer agora será algo que o mundo verá como um ponto de demarcação. Não apenas isso, o que ele faz agora estará nos livros de histórias e quase todos os outros líderes do planeta vão ter acesso a isso. Então ele terá mais fama, mais duradoura do que qualquer outro. E isso começa assim. Diga aos guardas da fronteira para irem para casa. E saúde o Sul. Unifique as Coreias do Norte e do Sul de uma forma que nenhum profeta disse que poderia acontecer. Comece alianças com o Ocidente e mostre a eles que você deseja isso. Traga abundância para o seu povo que ele nunca esperou. E os resultados serão fama, glória, que o Pai nunca alcançou. Sobre o qual o mundo falará. As Nações Unidas ficarão de pé e aplaudirão quando você entrar. Se eu fosse aconselhá-lo, e eu diria, você não gostaria disto? Agora observem-no. Ele tem uma escolha. Ele tem os conselheiros do pai dele, alguns deles ele já dispensou. Ele pode conseguir, talvez sim, talvez não. Uma chance de 50%. Mas eu direi a vocês, se ele não o fizer, aquele que virá depois dele fará. Porque é algo tão óbvio. Nós mostramos isto a vocês para dizer que esta é a evolução da espécie humana. A lenta percepção de que reunir as coisas é a resposta para todas as coisas e não separá-las. Aqueles que começarão a ver o compromisso e energias que eles nunca perceberam antes serão aqueles que serão lembrados. E acontecerá na liderança, na política, nos negócios. Um novo paradigma. E, portanto, aquela ferramenta em particular é esta, a percepção de que a realidade que você pensa que funciona, talvez não funcione. Você não sabe o que você não sabe. Mas você ainda assim pode planejar coisas que estão vindo e que você ainda não conhece, se você souber que elas estão vindo. É como dirigir em uma estrada que foi dito a você, que vai abrir-se e que o trânsito irá fluir logo. Você acredita ou não, então você se prepara. Você não sabe o que está vindo, você não sabe o que isso significa, mas quando chegar você estará pronto. E então você suspirará com alívio e dirá, eu sabia que iria acontecer. E portanto nós fechamos com isto.
E agora vocês podem observar conforme o mundo observa, para ver o que este jovem faz. Se ele for inteligente o bastante para ver a nova energia, da forma como ele tem habilidade para fazer, ele poderá se tornar talvez um dos líderes mais amados no mundo. Sábio além da sua idade, com uma fama que ninguém poderia alcançar. Mas pode ser que não aconteça. Lentamente haverá aqueles que começarão a compreender e ver que a unificação é a resposta para todas as coisas. E por mais difícil que seja para os inimigos se unificarem com outros inimigos, será a sua sobrevivência, pois se continuarem da forma como estão, eles morrerão ao longo do caminho. E a velha energia não irá mais apoiar as velhas formas. Observem, isso acontecerá mais rápido do que imaginam. Fecharemos com a mesma coisa com a qual fechamos da última vez. Seres humanos, não temam o que vocês estão prestes a ver, pois a velha energia irá sacudir e morrerá dificilmente, e não irá embora facilmente. Quando o sol se pôr, ela vai brigar. Eu dou isto como uma metáfora. Você verá, você saberá, você compreenderá, mas não tema. Haverá um período de recalibração e ajustes, conforme esta terra se move lentamente para uma energia que está chegando ao sol. A cidade na montanha, lentamente sendo revelada. A Nova Jerusalém. E assim é.